Glórias a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Muito feliz por poder ser filho dele. Esse é o melhor privilégio. Ser chamado de filho. Quando Jesus é batizado, a voz que vem do céu é: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No Evangelho de João capítulo 2, quando Jesus está na festa de casamento e há uma dificuldade, Maria diz assim: façam tudo o que ele disser a respeito de Jesus. Então tudo que Deus faz através de Jesus é infinitamente bom, amém? Há lutas, há dificuldades, mas elas são temporárias. Seja um profeta e fala para alguém do outro lado: essa luta vai passar, amém? Isso é profético. Passarão os céus ou seja, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. Vai passar em nome de Jesus. Estou feliz com o Espírito Santo porque ele mudou tudo que eu estudei a tarde inteira. Isso é bom. Cria dependência. Como é bom poder jogar no lixo algumas coisas às vezes e ficar à mercê do Espírito. Fico feliz com isso. E o texto que ele dá é totalmente complexo. Isso é bom também, que vai nos ajudar. Josué capítulo 6, apenas o verso 1. Aleluia, glórias a Deus. Livro de Josué, capítulo 6. Então o que vai ser ministrado, querido, eu entendo a gravidade de solução que Deus está trazendo para nós hoje. Há uma necessidade então de solução. Diz somente o verso 1: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem... Vamos ler todos juntos o verso 1. 1, 2, 3. Jericó. Isso, esse verso está dizendo já o porquê. Ninguém saía, ninguém entrava. Por causa dos israelitas. Qual que é o desfecho? O líder Moisés, que há 40 anos instrui o povo, muda a mentalidade deles, porque apresentar a lei significa mudança de mentalidade. Apresentar a palavra a nós significa mudança de mentalidade. Ninguém que tenha acesso e tenha a instrução bíblica permanece com a mesma mentalidade. Tem uma mudança. E Moisés parte, Josué assume o controle. Vem uma voz profética de Deus para ele e disse: do jeito que eu fui com Moisés, também vou ser com você. Não temas, estou contigo. Não te aparte de você esse livro dia e noite, medite nele. Bora para cima, porque você vai ser um vencedor. Por que Deus traz essa mensagem tão para cima para Josué? Porque ele teve um antecessor. Ninguém vence uma luta sem um bom instrutor. Ninguém vence um combate sem um bom instrutor. É só dar uma olhadinha aí nos grandes guerreiros, seja qualquer arte marcial. É impressionante como rapidamente eles reportam o louvor a quem o treina, o treinador. Então o sucesso, posso assim dizer, de Josué é porque ele teve um antecessor, Moisés. No livro de Provérbios, ou nesse livro da sabedoria de Provérbios, está escrito que aquele que se isola, que tem que viver sozinho, ele insurge contra a própria sabedoria. Então tentar viver sozinho no mundo isolado é abandonar a sabedoria.
E o Josué, quando chega na hora da conquista, ele já está avançando, atravessou o Jordão, passou por várias situações desagradáveis logo no começo do combate. Ele chega em Jericó, e está escrito para nós, esse texto pode ficar aí hoje, está escrito que Jericó estava desse jeito: ninguém saía e ninguém, diga comigo, Jericó estava blindada. É isso, quando não pode entrar nem sair, existe uma blindagem. Estava blindada Jericó. E há lutas, queridos irmãos, que nós nos vemos nessa mesma circunstância, a gente não consegue avançar. Tem uma cigarra cantando hoje, de verdade, né? Olha lá. Dizem que ela canta até morrer. É assim mesmo, até explodir. A gente aprenda com as cigarras, né? A mãe do Carlão aqui, é a mãe, Carlão? Glória a Deus, aplauda o Senhor pela mãe do Carlão nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Bom ter a senhora aqui, Deus abençoe ricamente. E Jericó está desse jeito, ninguém entra, ninguém sai, blindada. Então essa instrução nessa noite, essa palavra nessa noite, queridos irmãos, é para aqueles que estão vivendo numa blindagem espiritual. Não rompe, não acontece. A palavra sucesso que eu uso aqui não é de um sucesso mecânico ou de um sucesso porque eu estudei bastante ou porque tem uma parceria com alguém ou porque existe uma sociedade, não. Essa palavrinha sucesso é de bênção do Senhor. Quando Jericó está cercada, a fúria que há, na verdade, em Jericó, é porque há 40 anos atrás eles ouviram uma notícia. Jericó ouviu uma notícia. Israel tinha vencido um poderoso exército egípcio. Deus havia feito um grande milagre no mar, Israel passado a pé nesse mar. E essa notícia desse grande milagre chegou lá em Jericó. E as tarefas, os trabalhos começaram para se proteger, porque Israel está chegando. Não sei quando Israel vai chegar, mas a gente fica atento aí, vamos reforçar aqui a segurança, porque Israel está vindo. Se eles destruíram o Egito, o que vai ser de Jericó? Então durante 40 anos, Jericó vai se fortalecendo, 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 fortalecendo. Aí Israel chega perto de Jericó, aí Jericó está blindado. Ouça com atenção, o inimigo, ele passa por anos se fortalecendo, para a gente não romper. Se tem uma raça maligna que tem tempo, é o diabo. Irmãos, ele fica à espreita, se necessário, uma vida inteira, até no último instante ele puder dar um golpe numa família, numa pessoa, em quem for. Ele tem tempo. Por isso que nessa jornada nossa de lutas e combates e batalhas que nós vivemos, o que nós não podemos perder é tempo. Aliás, como que está o seu tempo hoje? Pastor, estou sem. O fato de nós não termos tempo hoje não significa que estamos atarefados. Pode ser que estejamos sobrecarregados. Isso não funciona na Bíblia, sobrecarga. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E tem mais uma questão interna. E oprimidos eu vos aliviarei. Por mais que tenhamos muitas atividades, a sobrecarga não pode nos pegar. Amém? Dá uma olhadinha nessas circunstâncias, ainda o povo no Egito. Quando o rei que começa a governar lá, o faraó que começa a governar lá, não conhece a história de José, o grande libertador, que mudou a história do Egito, não conhece a história do Egito, e os hebreus começam a se multiplicar, o governador diz assim: vamos aumentar a carga deles, eles estão ociosos. E encheu Israel e encheu os hebreus de atividade, carga mais carga, dobre a produção deles. Esse pessoal está criando muito filho aí, está assistindo TV demais. Ou melhor, não tem TV em casa, faz filho, né? O pessoal está muito tranquilo, daqui a pouquinho eles vão tomar o Egito, porque já são poderosos, são numerosos. Aumenta a carga, e detalhe, e não dá mais matéria-prima, com a mesma quantidade vai ter que fazer tijolos, só que a produção é maior, vai trabalhar o dobro.
e colocou capatazes para observar a sobrecarga. Essa é uma ilustração, meus queridos irmãos, espiritual. O inimigo quer nos encher de coisas, de tarefas, de um monte de afazeres, para você chegar aqui arrebentado. Para você vir para cá no domingo e não conseguir levantar a mão, porque o dia foi tão trabalhoso e não consigo nem adorar a Deus de verdade. Ele rouba inclusive o nosso vigor. Enche a gente de atividade, nos cerca de afazeres, que a gente chega no final do dia, do domingo, e fala assim: Senhor, eu vou pela graça. Já pensou em dizimar o tempo? Qual que é o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40 minutos. Pastor, eu sou fiel no meu dízimo do dinheiro. E o tempo? Tem pessoas dormindo, queridos, 4 horas por dia ou menos. Porque está assim, ó. Aí não consegue fazer uma oração para Deus de 3 minutos. Porque a canseira é grande. Jericó estava cercada ou reforçada, fortemente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e ninguém saía, estava blindada. E agora, o que faz diante de uma blindagem? O que se faz diante de uma circunstância, quando nós estamos lá e dizemos assim: Senhor, de verdade eu não vejo solução, mas nessa noite Deus tem uma estratégia para nós, amém? Em Deus existe solução. Deus chama Josué de canto e fala primeiro com Josué e diz a estratégia para ele. O que nós sabemos, leitores da Bíblia, é que o Senhor permite eles andarem em volta de Jericó por 6 dias em silêncio. Uma estratégia aparentemente boba. E no último dia, no 7º dia, 7 voltas. Por que Deus dá essa estratégia para Israel? Ou diretamente para Josué, ele transferir para os sacerdotes para o povo? Irmãos, porque toda circunstância da nossa vida, inclusive esses cenários, que tudo está blindado, é dependência. Enquanto nós não nos rendermos à dependência do amado Espírito Santo, querido, nós não receberemos estratégia do Senhor. Se você continuar a leitura e ver o que está acontecendo em Jericó, os próprios espiões que foram lá, os 2 na verdade, recebem a seguinte informação da Raabe, que faz parte da muralha. A muralha tinha 3 metros de largura, era possível construir casas em cima da muralha, era possível andar com 2 carruagens parelhadas em cima da muralha. Era uma fortaleza, de verdade. Jericó era uma fortaleza. Só que quando Israel chega, Jericó está assim, ó: estamos perdidos de medo, porque Israel é vencedor. Só que diante da nossa adversidade, o inimigo nos faz perder a visão e pensamos muitas vezes que somos nós os perdedores. Mas no nome poderoso de Jesus, eu vim alertar você que nós somos o povo de Deus, e aquele que está sob o governo, sobre o comando do Senhor, por maior que seja a fortaleza, por mais forte que seja a blindagem, o Senhor está conosco, e quem deve temer são os nossos inimigos. Pode ter uma fortaleza, pode ter uma blindagem, mas está registrado na palavra: maior aquele que está. Você crê nisso ou não? Agora tem algo muito sério que o Senhor vai tratar conosco aqui. Para vencer uma blindagem, a primeira é obediência, sensibilidade à estratégia que o Senhor dá. A segunda instrução para nós a respeito dessa blindagem que está diante de nós e não consegue romper, além da obediência, é adoração. Muitas vezes nós confundimos o termo adoração. Algumas vezes expliquei para vocês, eu quero ser rápido, sucinto nisso. Enquanto cantamos, enquanto o louvor estava aqui, conduzindo a música, nós estamos falando com Deus, isso é louvor. Nesse momento, a ministração da palavra é Deus falando conosco, então é uma mão dupla, nós falamos e o Senhor responde. Mas adoração, amada igreja, quer dizer serviço, entrega. Um culto ao Senhor, eu não sei qual foi as dificuldades que você entrou aqui hoje, mas o culto ao Senhor, um encontro como esse, a Bíblia chama no Velho Testamento de assembleia solene, de encontro solene, é um lugar de entrega, e se Ele quiser, Ele nos dá alguma coisa, mas aqui é lugar de entregar ao Senhor, serviço, entrega.
Bom, pastor, eu vim hoje porque eu quero receber um monte de coisa. Primeiro nós entregamos ao Senhor. Aí pela infinita bondade, conforme a nossa entrega, Ele pode devolver algo para nós. Senhor, mas quando eu vou pedir então algo para Deus? Vamos abrir em Tiago, capítulo 2, por favor. Tiago 2. Tiago 2:19. Oh, amado Espírito Santo. Olha que chocante esse texto. Tiago 2:19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem. E acontece o que mais com eles? Você crê que existe um só Deus? Ótimo. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, Deus Ele está nos alertando para entregarmos um culto a Ele, um serviço a Ele, que seja de rendição. Quando o apóstolo Tiago está escrevendo que, olha, se alguém crê num só Deus, isso é ótimo. Mas tem uma massa perversa que também crê, e eles também não só creem, eles tremem. Quando se fala de rendição para vencer uma blindagem, irmãos, estamos falando não só de crer e tremer, estamos falando de deixar Deus agir em nós. Porque esse texto aqui está falando de fé e obras. Então, como se fala de Deus agir em nós para vencer as blindagens, Deus, Ele agiu poderosamente em Israel naquele instante que Jericó estava fechada. Porque se faltasse fé, não venceriam. Se faltasse obediência, não venceriam. Se faltasse rendição, eles não venceriam. Então ali foi um aglomerado de fé, obediência, rendição para Deus agir. Sabe o que você veio fazer aqui nessa noite? Deus veio te desarmar. Pastor, mas que armas são essas? Deixa eu enumerar algumas que muitas vezes nós temos. Primeira arma que não deixa a gente vencer a blindagem: a falsa piedade. Essa é uma arma grave entre nós hoje. Falsa piedade. A segunda arma que nos leva muitas vezes à derrota, e eu quero trabalhar nessa ideia daquilo que não aparece, do que é falso. E quando o Espírito Santo começa a tocar, queridos, nessas áreas que estão escondidas, normalmente nos constrange. Se faltasse em Israel, diante daquela circunstância travada, daquela blindagem, se faltasse neles sinceridade, o Senhor não ouviria o clamor deles. Porque muitas vezes ficamos patinando? Falta sinceridade. A origem da palavra sinceridade, ela vem do latim e quer dizer sem cera. Não se mova. Tem alguém falso na sua família? Não olha nem para o lado se estiver aqui. Irmãos, se tem algo que impede o nosso avançar diante de Deus, é a sinceridade. Sincera. Estamos hoje, é triste falar isso, mas é a verdade, estamos diante de uma geração que é um poço de falta de sinceridade. Dá uma olhadinha no seu trabalho, pensa rapidinho aí. Como que é o ambiente lá de sinceridade? Mas quando se trata do povo de Deus, irmãos, algo que nós precisamos inclusive fazer diante do Senhor, são orações sinceras. Deixa eu confessar uma delas para vocês. Quando não vai bem, não está dando certo, eu não fico com fachada com Deus. Eu já me ajoelho e falo: Senhor, está tudo errado, não está funcionando,
não está dando certo, estou arrebentado, estou quebrado, do meu jeito não está dando, assuma o governo, que o Senhor cresça, que eu desapareça, vai abraçando as minhas causas aqui, porque eu não consigo mais, eu estou assim. Já pensou em confessar seus pecados com transparência? Até a gente fica envergonhado, a gente mesmo. Mas se faltasse sinceridade lá em Israel, diante de Jericó, Deus fala, não tem como trabalhar nesse mundo fake. Eu trabalho com a sinceridade. Enquanto não assumimos a nossa realidade, aqui que está um ponto chave para nós, irmãos. A gente fica diante de uma blindagem e não rompe. Sabe o que eu tenho visto nesses últimos anos? E é bíblico, eu gostaria de lembrar desse Provérbios. Salomão escreveu assim, ó: tem reis andando a pé e servos andando a cavalo. Alguém já leu esse Provérbios comigo, sim ou não? Há reis que andam a pé e servos que andam a cavalo, ou seja, está invertendo as posições aí. Por que muitos de nós nos trancamos numa blindagem? Falta de tratar com a realidade. Testemunho prático para vocês. Um monte de gente ficou bravo com a gente quando colocamos a Nicole no IAL, em Lins. Situação financeira. Fomos lá na 5ª série, 6º ano hoje. Matriculamos. Terminou, 3º ano, esse tempo atrás aí, do ensino médio. Completou toda a carreira lá. Mas aí olhavam para nós, quando ela foi matriculada, moramos 2 vezes na Coab João Zamian de Guaiçara. A segunda casa, quando a Nicole foi matriculada lá, não tinha muro. E demorou para a gente fazer, 5 ou 6 anos. E nem nossa era a casa. Chão batido na frente. Vindo trabalhar na BSB de bicicleta. E a Nicole estudando no IAL, como que pode? Como que eles conseguem? Mas não sabiam da promessa. Mas nós vivemos a realidade. Continuei vindo para a BSB de bicicleta, porque onde ela estava lá, era o local da promessa. Foi todos os anos, do 6º ano ao 3º do ensino médio, vivendo cada mês ali, ó, milagre. O negócio arrochou, financeiro. A pastora foi aprender, manusear chocolate. Pão de mel, trufa, beijinho, esse negócio tudo aí. Sabe o que sustentou lá a escola? Pão de mel, chocolate, bebê. Nesse meio tempo, Deus abriu a porta para eu ir para a universidade. Isso é terrível. Quem é solteiro, termine a faculdade antes, em nome de Jesus. Depois de casado é osso. Aí Deus permite entrar na universidade, por causa de uma promessa também. Entro na universidade, na Unilins, para estudar administração. A escola me deu 45% de bolsa. Bom, sim ou não? 45% de bolsa. Vamos orar, Senhor, não dá. Nicole estudando na escola particular e o bonitão que vai de bicicleta para o trabalho fazendo faculdade. A gente ali, ó, tratando da realidade. Aí descobrimos, por causa da minha função na empresa, havia direitos a respeito de mais uma bolsa empresarial. Aí por ousadia, bati na porta do gerente, posso falar com o senhor? Um passarinho verde me contou que eu tenho direito à bolsa. Não, Josué, aqui não tem bolsa não. Sim, senhor. Pedi, dai-se vos á. Batei, abri-se vos á. Buscai e acharei. Eu ouvi um não, e entrou no ouvido e saiu no outro, igual criança teimosa. Passou uma semana. Seu Vanzela, lembra aquela história lá da bolsa? É possível sim, eu andei pesquisando. Para, José, essa empresa aqui não dá bolsa não. Passa mais um tempo, não sei quanto tempo. É ele que bate na minha porta agora. Ô Josué, conseguimos 50% de bolsa para você. Quanto que eu tinha conseguido mesmo na faculdade? Mais 50? Quanto que eu paguei? Você está entendendo? Promessa.
quando tudo está blindado, ou você confia na promessa, ou a gente fica patinando, não avança. É rendição, é adoração. Queridos, e esses foram os anos de maiores apertos, de maiores dificuldades. O negócio estava blindado em casa, na verdade. É uma palavra para nós, para essa época aqui. Não avançava, mas tinha uma promessa de Deus. E queridos, a Nicole entrou e saiu e fechou os anos lá, glórias a Deus. Depois que eu tive que negociar lá um restante de material, que durou uns 3 meses mais ou menos, mas finalizou, sem dívida, fechou lá a escola. Promessa. Mas Deus falou 1 ano antes ao coração da pastora: a Nicole vai estudar numa escola particular, como recompensa daquilo que você teria vivido. Vou trazer essa alegria na próxima geração, na sua filha. Se a gente não celebrou junto isso aí, queridos? Tá aí essa menina maravilhosa, top model. Promessa. E o que eu quero tranquilizar o teu coração nessa noite, querido, é por mais que o sistema está blindado para o teu lado, em nome de Jesus, começa a relembrar as promessas que Ele tem na tua vida. Quantas coisas você ouviu a respeito das vitórias que Deus tem para você, da resposta, do caminho que Ele preparou para mim e para você? Abra lá em Efésios 2, verso 8, 9 e 10, para a gente ler junto. Principalmente o que Deus tem para todos nós. Efésios 2, versos 8, 9 e 10. Aleluia. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da... Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha o verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, ouça com atenção esse final, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha para cá, por favor. Quando você ainda não era gerado, diz o Salmo 139, Deus já preparou uma obra, preparou um caminho para você trilhar nele. É o propósito de Deus para mim e para você. E eu ouvi algo chocante no começo do mês a respeito dessas obras que Ele preparou de antemão para nós praticarmos ou andar nessas obras. No dia do juízo, vai ter um telão de 500 mil megapixels, nem sei se existe isso, né? Full Ultra Mega HD. Irmãos, a tecnologia de hoje é o céu que revelou. Não é nada isso aqui diante das coisas que nós vamos ver nos céus. A gente vai ficar embasbacado lá. A perfeição estará lá. A gente só vai conseguir fazer alguma coisa lá na eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você vai conseguir adorar ao Senhor. Mas no dia do juízo, que está chegando, é muito rápido, irmãos, até o dia do juízo. O que eu ouvi? Deus vai nos chamar para uma conversa. Essa conversa se chama prestação de contas. Aí Ele vai dar o play. Vamos lá, Josué. Quando você nasceu, play. Tuf. Romanos diz que seremos julgados pelas obras boas e más. Tudo que nós fizemos, nada vai escapar. Tudo. Vai dar o play. E a gente vai ser constrangido cada segundo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Aí vai passar o filme nosso, encerrar aquela etapa. Aí Deus vai falar assim: então, essa aí foi a sua vida. A vida que você quis viver. Ele vai trocar o pendrive, escrito assim: o que eu preparei para ele. E vai dar o play. Josué, essa aqui foi a sua vida. Mas o que eu tinha para você vai começar a passar tudo que Ele tinha para a gente. E a gente não entrou no propósito dele. Tenho certeza que naquele dia, aquele dia sim vai ser o dia de chorar de verdade. Daquilo que nós escolhemos viver e daquilo que Deus escolheu viver. A história que Ele tem para nós.
Querida igreja, se a gente não entrar nesse propósito que Deus tem para a nossa vida, cada fração de segundo é uma decepção. Sabe por que tanta decepção nesse século? Sabe por que tanta enfermidade psicossomática? Não está vivendo o projeto de Deus. Está vivendo o próprio projeto. Por arrogância, soberba. É do meu jeito e acabou. Síndrome de Gabriela. Eu cresci assim. Eu nasci assim. Vou morrer assim. Mas tem uma história que Deus preparou, verso 10, que Deus preparou de antemão para eu e você andar nela. E deixa eu contar rapidamente a breve história do pastor Josué. Na gravidez, no segundo mês, o médico falou assim para a pastora Santina: ou você tira a criança, ou 7 meses de descanso. Faz nada em casa. Não tinha tanto recurso científico. A irmã Santina escolhe para tudo. Para tudo porque eu tenho promessa. Fui 7 meses sem fazer nada em casa, para não abortar o Josué. Por que que ela tem essa segurança? Porque antes do nosso nascimento, alguém vem e coloca a mãozinha assim na barriga da minha mãe, antes da gravidez, antes do meu irmão mais velho, Valdeir, do seu ventre sairá pastores. Irmãos, eu poderia escolher ser atleta, viver a vida de atletismo. Como disse alguns domingos atrás, podia viver a vida com o shortinho de goiaba lá, jogando vôlei. Sabe aquele shortinho da seleção de 50? Que vergonha os homens jogando futebol. Vocês lembram desse shortinho de 50? Poderia ser um atleta. Tinha bom rendimento no exército, fazia decátulo. Decátulo é 10 provas, 5 num dia, 5 na outra. Nadei com o ombro deslocado, mas estava lá competindo. Poderia escolher ser só músico, gostava de violão, até Deus falar assim: eu preparei para você o pastorado. Irmãos, e quando ele falou isso, eu estava no meio de uma grande produtividade profissional, gerando grandes dividendos para a empresa. Até Deus falar: que tal abandonar inclusive a supervisão da empresa? Queridos, e ele continua pedindo renúncias frequentemente, mas eu tenho a convicção que eu quero assistir esse segundo filme e me alegrar que eu estou vivendo o propósito dele. Que tal nós nesse tempo agora ter um pouco mais de rendição, entender o que Deus tem para mim e para você? Qual é o seu chamado? E alguns estão bradando dentro de si mesmo: Senhor, qual que é o meu dom? Como que eu sou útil na tua casa? Que eu posso fazer pelo reino? É isso que Deus quer desvendar para nós, e Ele vai te dar uma estratégia hoje em nome do Senhor Jesus. Mas esse primeiro passo é de rendição, é de confiança, é de obediência, senão essa blindagem não cai, não sai. Mas tem um segundo campo, e esse eu não quero perder muito tempo nele, que muitos estão vivendo nesse tempo. É uma blindagem emocional, que não deixa o Espírito Santo agir. Por causa dos traumas, das violências que viveu, daquilo que passou, o coração trancou, endureceu. Quem que é da época aí que falava: benção pai, benção mãe? Tudo isso, uau, vocês falam ainda então, né? Quem está aí com o papai e a mamãe. Irmãos, não é gostoso ouvir assim, ó: Deus te abençoe. É bom demais, né? Só que tem algo grave acontecendo entre nós hoje. Está tendo um grande afastamento nas emoções familiares, em massa. Filhos que não mais conversam com os pais que abandonaram os filhos, parentes que não se falam mais porque está distante. Aí isso aí cria uma blindagem, irmãos, e um coração nessa circunstância. O Espírito Santo vai ficar batendo ali, ó. Eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo é educado, ele fica assim, ó: e aí, como que está hoje? E aí, como é que está o coração? E aí, como é que está as emoções? Queridos, o Espírito Santo só entra num coração quebrantado. Não dá tempo de nós nos travarmos no nosso mundo, criar uma blindagem pessoal como Jericó. Ninguém entra e as enfermidades não saem.
ninguém consegue ter acesso, e aquilo que precisa ser curado também não é curado. Mas o que é maravilhoso é que Jesus, ele veio para destruir todas as obras do... Então não tem adversidade contra essa blindagem. Quanto mais Jericó se fortaleceu, aí Deus olhava assim, essa obra vai ser poderosa também. Então já sabemos da história, o povo foi lá, andou 6 dias, depois no 7º dia 7 vezes, e a estratégia que Deus dá é o seguinte: na 7ª vez, os sacerdotes levitas, pegue as buzinas, faz uma sonzeira, e Israel, esse monte de gente aí, começa a gritar, porque essa muralha vai cair. O que isso significa para nós? Irmãos, há batalhas que é necessário verdadeiramente se expressar. Sabe o que a igreja perdeu nos últimos tempos? A expressão de louvor. Abra no Salmo 150, por gentileza. Lá em Jericó tiveram que entregar a melhor expressão de louvor que eles podiam ao Senhor. Salmo 150. Santos, cadê o Santos? Faz favor, Santos, pega o seu sax. Cadê a Mari? Rony, faz favor, Rony. Por favor. Salmo 150. Israel vence Jericó com uma expressão de louvor. Então vamos ver, Salmo 150. Tá ligado aí? Toca aí, vamos ver o que acontece. Qualquer coisa aí, só para fazer um teste. Ótimo. Improviso aqui agora. Olha o que diz o Salmo 150. Aleluia, louvem a Deus. Qual que é o lugar? Olha para cá, por favor. Todas as vezes que a igreja entra para louvar, o lugar que nós estamos significa santuário. Santuário é a presença plena da santidade de Deus. Santuário. Então, enquanto nós cantamos aqui, queridos, não é para o vizinho ver se eu estou afinado ou desafinado, se eu estou cantando alto, se eu estou cantando baixo. Eu estou cantando ao Altíssimo no santuário dele. Pode ficar tranquilo, ele afina qualquer um, ele sabe, porque essa afinação se chama sinceridade, coração sincero. Pastor, eu sou uma taquara rachada, mas o coração é sincero? 10 para você. O duro é ser afinado, mas falso. Que o louvor coral tampe o ouvido agora. A igreja pode desafinar, o coral não. Louvor não, é dever cantar bem. Salmo 33. Tocai bem e com júbilo. Essa galera aqui tem que ser afinada mesmo. Deus deu dom para vocês se afinarem. Coral, louvor, o que for fazer, tem que ser top das galáxias. Fui chamado para isso. Tem que ser bom mesmo o negócio. Se o instrumento desafinar, para e afina, tem que ser bom. Mas nós aqui, os congregados, é dever do louvor afinar a igreja. O louvor é o afinador da igreja. E glórias a Deus, que aqui parece um coralzão cantando aqui. Lindo demais a afinação. E pode ficar tranquilo, se você sai um pouquinho fora, o teu irmão compensa e a adoração chega como um aroma agradável a Deus. No santuário. Louve no seu poderoso firmamento. Então está confirmando que o santuário é nos céus dos céus. Louve-no, havemos motivos, pelos seus feitos poderosos,
louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Essa imensidão da sua grandeza, pastor João, é o seguinte: eu não sei mensurar o tamanho de Deus, então é a imensidão da sua grandeza. A imensidão já é grande, da sua grandeza, isso é redundante. É para a gente tentar explicar que Deus, ele é imensurável. Esse verso está dizendo para nós, eu todo o tempo louvando a Deus, na imensidão da sua grandeza. Agora preste atenção no verso 3, Santos. O Santos vai tocar qualquer coisa para nós aí, em Lá maior. Louve-no ao som da... Quando está falando trombeta aqui, querido, está falando de instrumento de sopro, trombeta. E se tiver pressão baixa, não é fácil tocar isso aí não. Sabe quando você vai encher bexiga e já escurece a vista? Louve-no ao som da trombeta. Deus está falando assim, ó: eu me agrado com o som da trombeta. Irmãos, trombeta é o que chamava o povo para a guerra, é o que colocava o pessoal em formação, é o que fazia as reuniões, as assembleias. E não era uma trombetinha, era um som que realmente impactava a gente. Faz um solo qualquer aí, Santos. Louve-no ao som de trombeta. Queridos, enquanto tem um som acontecendo, o Espírito está se movimentando. E a nossa mente não alcança o que Deus faz na hora desse som. Louvor aqui, queridos, não é para deixar, não é a cerejinha do culto. É um lugar de cura. A música é um lugar de libertação. A música é o lugar que quebra as cadeias. E cada instrumento tem a sua particularidade. Cada instrumento tem o seu timbre, tem a sua intensidade. Tem uma ciência de cada instrumento. Porque Deus, ele vai agindo em nós conforme a vontade dele, e alcançando as áreas que as palavras não podem chegar lá, mas o som do céu chega lá. Só para você ter uma ideia, no dia que vem o Espírito Santo, lá nos nossos irmãos que estão reunidos em Jerusalém, diz que vem um som, aí ele explica, como de um vento impetuoso, muito forte, mas é um som que entra lá. E foram repartidas línguas como de fogo, parecidas de fogo. Então quando o som acontece na igreja, o Senhor está aqui já também. Podia ser o instrumento mais simples e singelo, a gente vai ver isso. Deixa eu ajudar vocês. A contagem regressiva que nós fazemos ali, aquele sonzinho que coloca ali, irmãos, tudo no culto tem propósito, não é modinha. É para facilitar a nossa comunhão, desconectada, aquela correria do atropelo que foi o domingo. É você já entrar na adoração aqui. Louve-no ao som, ou louve-no com a lira e a harpa, instrumento que Davi tocava, instrumento de composição, instrumento que faz a alma realmente se expressar, lira e harpa. Louve-no com tamborins e danças. Rony, conduz essa música aí, continua essa sequência aí, Paulinho e Santos, pode entrar nessa sequência aí.
Louve-no com tamborins e danças. Se você contextualizar esse tamborim, você pode escrever aí: louve com bateria. Algum tempo atrás, bateria era pecado nas igrejas. Isso é rock. Rock é do diabo. Você não pode entrar na igreja, não. Está escrito aqui no Salmo 150. Tambores. Ali tem 3 tambores, uma caixa e um bumbo, que é da mesma família. O diabo é um grande imitador. A adoração genuína está na igreja. E a sequência do tamborim, então? Se coloque de pé em nome de Jesus. Ô Jaque, tem alguém da dança aí ou não? Tem alguém da dança aí? Tá ali. A mesma sequência aí, Santos. Antes quero explicar para vocês. Olha onde Deus leva, Jesus. Louve-no com tamborins e danças. Pastor, você tem gosto de dançar na igreja aí? Tem a dança que sensualiza, tem a dança que leva a pecar, do jeito que tem a música que leva a pecar, mas a dança é bíblica. Só para lembrar, quando Davi traz a arca e celebra, ele tira a roupa real e entra dançando em Jerusalém. A arca era o elemento principal ali, representando a presença de Deus. Querido, se teu irmão começar a fazer assim no culto, deixa ele, está dançando para o Senhor. E que nós não vamos aqui a sensualizar, isso não vai acontecer. Mas a dança é bíblica. E não podemos fazer de nem um item desse aqui instrumento de maldição. Mas que é bíblico é Salmo 150, com tamborins e com danças. Só para lembrar você também, hora que a Miriam entende que a vitória é nossa, o exército do Egito sucumbiu. Ela pega um tamborim, chama as irmãzadas, fala: vamos celebrar. E começa a celebrar. Quando que nós vamos parar tudo? Quando começar a sensualizar, para tudo. Começou a requebrar, começou a mostrar sensualidade, para tudo. Porque tudo que nós fazemos é para exaltação ao Senhor. Pastor, eu me escandalizo isso aí com dança, hein? Esse negócio eu escandalizo. A minha oração é que o Espírito Santo te pegue algum dia e faça você dançar no Espírito. Irmão, se tem um lugar que é de celebrar, é esse aqui, porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Não saía lá do ferroviário? Olha o lugar que eu citei. Aí vem para Deus e engessa tudo. Se acabava no arrastapé da vida, cultuando demônios. Irmãos, há batalhas que só vencem com estratégias do Senhor. Então tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. Tenham certeza, o dia que qualquer coisa for escandalizar, serei o primeiro a falar: parou? Porque o Senhor se agrada do louvor que é sincero, que é verdadeiro. Para finalizar, já as meninas vão compartilhar. Louve-no com instrumentos de corda. Por que vocês pararam? As músicas cansou já. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolo sonoro e com símbolos ressonantes. O que é símbolo sonoro, ô Rony? É prato. E agora, para fazer um solo de prato, Rony? Se vira nos 30 aí. Um solo nos pratos. O que faz nos pratos? É ordem do Senhor isso aqui, ó. Louve-no com símbolo sonoro. Louve-no com símbolos ressonantes. Com prato. Fechou a bateria toda aqui, né?
Israel vê Jericó blindada, aí tem um monte de estratégia que Deus dá, vocês vão tocar trombeta lá, vocês vão gritar, o corpo de vocês é um instrumento. Aí Deus fala, tem um monte de instrumento, vocês podem louvar. Aí ele finaliza assim, que nós sabemos do Salmo 150, verso 6. Tudo que tem vida, está em nome do Senhor Jesus. Que todo dia seja quebrado a gente, em nome de Jesus. Você está vivo, você está aqui para louvar ao Senhor. E enquanto você louva, as muralhas vão ao chão. Enquanto bradamos, as muralhas vão ao chão. Meus irmãos, não sei vocês, mas eu já gritei por tanta coisa. Gritei por gol, gritei quando jogava vôlei, eu gritava. Expressava de verdade a adoração. Deus, Ele quer nos levar a um nível onde é despedaçado, querido, nossas filosofias.